A política aqui em destaque, o Neumann. Bom dia. Bom dia, Raíssa Mabac. Bom dia, Camila Tulim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. Oi. Bom dia, Ana Paula Niederauer. Bom dia, Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3, a rádio dos melhores ouvintes. Vamos lá, então. Não vamos inventar nada aqui, mas vamos lá. O ex-presidente da Odebrecht, o Marcelo Odebrecht, depois lá ao TSE, veio a público agora o depoimento, a gente já trouxe mais cedo os detalhes, e ele disse que inventou a campanha de reeleição da presidente cassada Dilma Rousseff. E aí, hein, Neumann, tá assando aí a batata da presidente e do presidente, que Michel Temer agora no cargo? Você entendeu aí a ênfase que o nosso querido Raíssa deu a palavra inventou. O conteúdo desse depoimento foi revelado ontem pelo site O Antagonista. Foi confirmado pelo Estadão. O juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral, Bruno César Lorenzini, mandou instaurar procedimento interno para investigar o vazamento de depoimentos, atendendo ao pedido de Dilma, que chamou as acusações de levianas. No alto de sua estupidez, Madame explica, por linhas tortas, por que o Brasil afundou no pântano da devassidão moral, da crise econômica e do impasse político. O pedido que a defesa dela fez de investigar, identificar e punir quem vazou a informação está no seu direito. Porque, como já disse aqui e sempre repetirei, quem comete crime é o agente público que vaza a informação, não o jornalista que a revela, nem muito menos pode haver alguma interferência, qualquer que seja, no direito, desculpe a ênfase, soberaníssimo que o cidadão tem que ser informado. A questão não é legal, é lógica. O que é que o vazamento pode contribuir para reforçar seu argumento de que as notícias dadas por Marcelo Odebrecht sejam levianas? Ao contrário, se ela não se defende especificamente das informações que ele deu, pedir para investigar o vazamento, que é ilegal do ponto de vista de quem o executa, repito, é praticamente confirmar as acusações. São gravíssimas, gravíssimas. No meio de tudo que já foi revelado, só as palavras acachapante e avassaladora definem a notícia que abre o portal do Estadão hoje. Cito Marcelo, a campanha presidencial de 2014, ela foi inventada primeiro por mim, tá? Ao ser questionado sobre sua relação com a eleição de Dilma, ele disse mais. Os valores de doações foram definidos por mim, afirmou o empresário. Seja qual tenha sido a forma pela qual essa informação veio a público, vazado ou não, o depoimento de Marcelo à Justiça Eleitoral desmantela, estraçalha a fantasia armada pelo discurso ou narrativa, como ela e seus asseclas preferem, da honestidade da ex-presidenta e sua pretensão à postura de quadro de santa impossível, que tudo vê, mas nada sabe, nem toma nenhuma providência para evitar. Afinal, o herdeiro da Odebrecht, a empresa tem inclusive seu sobrenome, disse ao juiz com toda clareza que não tem a menor dúvida de que Dilma tinha conhecimento do pagamento de despesas de campanha com recurso de Caixa 2. Isso, aliás, foi antecipado pelo Estado na edição do dia 2 último. Ô Neumann, de acordo com o delator, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega foi o responsável por solicitar os repasses da construtora. Em maio de 2014, o empresário se encontrou com o pós-italiano, como Mantega era identificado nas planilhas do setor de operações estruturais, porque o outro italiano era o Palocci, né? O departamento da planilha da empresa. Na ocasião, foi informado de que os repasses prioritários deveriam ser para a campanha presidencial. Em que essa delação prejudica a presidente reeleita em 2014, hein, José Neumann? Camila, segundo a Odebrecht, Mantega lhe teria dito explicitamente: Marcelo, a orientação dela, Dilma, agora que todos os recursos de vocês vão para a campanha dela, basicamente as necessidades da campanha dela, João Santana, Edil Silva ou esses partidos de coligação. Fecho aspas. Nunca antes na história deste país, um ministro da Fazenda, Camila Turim, do exercício do cargo, cumpriu a missão dada pessoalmente pela chefa do Poder Executivo para achacar um cidadão. Isso é de uma gravidade absurda. Compare, por exemplo, com o episódio que deu início ao tal do mensalão Valdomiro Diniz, pau mandado do chefe da Casa Civil, Zé Disseu,
achacou o bicheiro Carlinhos Cachoeira, foi gravado, e tudo terminou com a condenação de vários participantes do esquema, inclusive chefões partidários do PT e do primeiro governo de Lula, menos ele. Depois, pasme, seriam todos, menos Eliseu Tefoé, indultados por Dilma, ela mesma, e perdoados pelos ministros supremos, muitos dos quais nomeados por Lula e por ela. A delação de Marcelo Odebrecht é muito mais grave, pois acusa o ministro da Fazenda de ter cobrado propina, e mostra também a ambição desmedida de Dilma e de seus aliados, que queriam ficar com tudo, concentrar toda a propina na campanha para reeleger. Por isso mesmo, cada vez que essa senhora tenta esconder no manto da pureza, dá uma demonstração de desprezo pela inteligência das pessoas comuns, que nunca pediram nem receberam propina. E nem nós, né? Além disso, além de burra, ela é cínica, seu Raio. Agora, o empreiteiro, por outro lado, ele não garantiu que a presidente caçada nunca lhe pediu nada diretamente, né, mano? Sim, é verdade. Mas disse também que ela tinha conhecimento dos pagamentos via Caixa 2. Olha o que é que o Marcelo disse, segundo o antagonista, o Estadão confirmou. Dilma sabia da dimensão da nossa doação, sabia que nós éramos quem doávamos. Quem fazia parte dos pagamentos via Caixa 2 para João Santana. Olha aí, que foi o que disse o Marcelo. Santana foi o marqueteiro, né, das campanhas. E um filósofo da Dilma. E Edinho, prefeito de Araraquara, foi o tesoureiro na eleição. O empreiteiro disse também que parte dos débitos feitos a Santana, os patinhas, né, se referia ainda às dívidas da campanha de 2010. A Lava Jato identificou pagamentos a Santana e a Mônica Moura, a mulher dele, por meio de contas não declaradas do exterior. Aliás, espere novidades aí, viu, Raíssa? O casal está na lista de espera, tentando acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Vai sair notícia. E tem mais. A denúncia não fica por aí. A série informou também que a movimentação na conta italiana atendia pedidos do ex-ministro Antônio Palocci até 2011. A partir de então, é que ele passou a discutir os valores com o Manteiga. Ou seja, não era apenas o tarefeiro Manteiga, mas também o poderoso Palocci, que tinha sido ministro da Fazenda de Lula, era chefe da Casa Civil de Dilma, o grande pensador, o genial organizador, o interlocutor dos empresários, o homem confiável da burguesia brasileira, o patrono das Farc no Brasil, que tinha sede na cidade da qual ele foi prefeito, Ribeirão Preto. É chocante, não pode cair na bala comum. Nada mais pode impedir que esse tipo de escárnio seja revelado à população pelo truque do segredo da justiça. Em vez de pedir para investigar quem invasou, que é secundário, como faz gente como Gilmar Mendes, a justiça tem que permitir a divulgação do crime. Não é um crime de punguista, não. A Odebrecht já passou 150 milhões de reais, segundo o relator, para a campanha de 2014. 50 milhões, ou seja, um terço, era uma contrapartida pela aprovação da medida provisória 470 do Refis em 2009, que facilitou a renegociação das dívidas de empresas do grupo. O valor deveria ter sido pago em 2010. Essa é, aliás, a informação mais grave de todas, as que o Marcelo deu à Justiça Eleitoral, porque fecha o ciclo do crime hediondo. A vantagem que essa horda de ladrões, canalhas, gatunos levou tinha específico fim de pôr a mão no bolso do contribuinte e extorquir, roubar, furtar o cidadão na maior cara dura. Aliás, Camila, peço licença ao ouvinte da Rádio Eldorado para cumprimentar Diogo Mainardi, Mário Sabino e Cláudio Dantas, no antagonista, pelo furo espetacular. E também os companheiros do Estadão, que confirmariam a notícia mais importante de todos os tempos. Permitam-me nominá-los: Andresa Matais, que está aí no Conexão Estadão, Eric Decato, Matheus Coutinho, Pedro Venceslau, filho do meu amigo Paulo de Tarso Venceslau, Ricardo Galhardo, Rafael Moraes Moura e Valmar, seu filho. Como jornalista sério e responsável, como eu sou, como vocês são, faço questão de declarar aqui o meu orgulho pela profissão que abracei e que eles honraram, e também por sermos colegas nesta casa, que tem tradição de informar bem seus leitores e ouvintes, como um compromisso com a verdade e a decência, que esses gatunos miseráveis não sabem o que é. É ou não é, Camila Turino? É isso aí, assina embaixo. O Marcelo Odebrecht apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral, Neumani, documentos que apontam o detalhamento da suposta movimentação da conta corrente do setor de operações estruturadas, o Departamento da Propina, como ficou conhecido, e realizada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quer dizer, então, que a delação de todo mundo escancara a imoralidade?
de um cara que se diz o homem mais honesto do Brasil, José Neumann? Eu me excuso, Camila, de comentar o cinismo do Lula, porque é poder mais sabido e não está circunscrito ao Código Penal. Vamos aos crimes dos injetados. A informação que você acabou de ler na pergunta, ela consta de trechos das declarações divulgadas pelo antagonista. E entre os documentos está uma curta planilha em que aparece o codinome Amigo, que é uma referência a Lula. A lista revela que em 22 de outubro de 2013, o saldo do Amigo era de 15 milhões de reais. É pouco. Já em 31 de março de 2014, o valor caiu para 10 milhões. Não foi explicado o que foi feito com 5, tá? Ao falar sobre o gerenciamento da conta com recursos repassados para as campanhas de Lula e de Dilma, Marcelo afirmou que foi o ex-presidente quem indicou Antônio Palocci para administrar a conta corrente irrigada por recursos de Caixa 2. Eu falei com ela, é a Dilma, tá? Olha, em 2010, 2009, 2010 eu falei. Não, isso aí é o Marcelo. Não, o Marcelo falando com a Dilma, desculpe, errei. Sim. Eu falei, presidente, eu estou tratando com o Palocci, era o meu combinado com o Lula, tá ok? Ela falou, tá ok. Alguma dúvida, Raíssen Abac? Pelo relato, né, tá parecendo claro, né, mas mudando um pouco de assunto agora, a gente falou um pouco da Odebrechtocracia, mas vamos falar agora aqui do outro cínico que tem sido revelado no dia a dia, o escândalo que quebrou o estado do Rio de Janeiro. A Força-Tarefa da Lava Jato lá no Rio já recuperou cerca de 400 milhões de reais do esquema de corrupção liderado pelo ex-governador Sérgio Cabral Filho, e os procuradores do grupo acreditam que ainda há muito mais dinheiro escondido e ocultado, palavras deles, e outros valores devem ser recuperados. Bom, quer dizer então que ainda tem muito a ser revelado, depois de tudo que a gente já sabe, Neumann? Pois então, o Ministério Público Federal do Rio investiga mais uma frente de corrupção montada por Sérgio Cabral. O uso de precatórios para abater dívidas tributárias, com intermediação do escritório de Adriano Anselmo. Isso consta do blog do Garotinho, que é rival de Cabral. E ele fez um levantamento dos clientes de Anselmo beneficiados pelo esquema. Um dos exemplos é a Telemar. Almirante, que conseguiu extinguir uma dívida de 74 milhões de reais de ICMS, usando um precatório pelo qual pagou 50% do valor. Bom negócio, né? A operação foi autorizada em abril de 2011 por Regis Fischner, então secretário da Casa Civil de Cabral. Segundo o Garotinho, Adriana teria embolsado uma gorda comissão com o negócio. Ao Ministério Público Federal, o Garotinho disse que o esquema de compensação de dívidas com os precatórios teria provocado um rombo de 8 bilhões de reais nas contas do Estado, com impacto negativo nos repasses de arrecadação municipal. Entendeu porque é que o Rio quebrou? Esse caso tem que ser apurado, Raíssen, Camila. Os precatórios foram implantados por Regis Fischner, ex-chefe da Casa Civil de Cabral. O escritório dele tinha um monopólio do recebimento dos precatórios, que tudo vai estar, com certeza, na delação premiada dele. Essa delação é que tira o sono dos membros da Justiça do Rio, do TCU, da cúpula da Assembleia Legislativa, daquele Estado. Quanto a nós, são muitas emoções, Almirante Nel. Chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu